chega aqui tremendo. Olá, Rio de Janeiro. Hello, Rio. Hello, everyone. A beautiful place to be. Antes da gente começar, vou fazer uma pergunta aqui. Does anyone here who only speaks in English? Ok. E tem alguém aqui que não entende inglês? Well, we're gonna try a mix, so in this way we can attend everybody, okay? It's okay for you? It's okay? Okay. Well, I'm really nervous and you... Don't worry. Don't be. And Tá I tudo can't, certo. I can't find my Let's have some questions. fun. Tudo certo. Ok. Just a second, sorry. Gente, não tô achando meu roteiro. Olha que nervosismo. Canta, Otaviano, por favor, enquanto eu acho. Boa. Gente, em palma Portugal da foi mais mão. fácil. Cantem com a gente para eu achar rápido. Aqui, achei. Welcome to the Rio's Web Summit. I In a few have a lot moments. of friends in the way, so I am really nervous, but okay. We welcome here leaders across disciplines of design, education, and entertainment to explore key principles in creative process that produce impactful results. Assim, a gente tem aqui representantes de várias indústrias e a ideia é que a gente fale sobre experiência humana, criatividade, inovação e tecnologia. Nós só temos 21 minutinhos, então eu recomendo que depois desse painel vocês sigam esses perfis para a gente se aprofundar um pouco mais no que a gente está falando. Carol, I would like to start with you because you always talk about human leadership. And as we know, technology could be a great ally, especially for digital products and experiences. And however, how to keep features that only the human factor may be able to deliver? So hi, everyone. It's a pleasure to be here with you. I really think that technology is a mean, not an end. So we talk a lot about that at WIMI as a consultancy of design and technology. So I truly believe that technology will never replace our creativity or the human being. But we gotta know how to use technology to foster our creativity. So we gotta use it as a tool to help us to deliver more or to create more wonderful things. So, for example, answering your question now, at Bud we are using artificial intelligence in our next feature to assist teams in co-creating objectives and key results, but they gotta know how to do the right questions. So they gotta know how to use technology so they will empower and use that to be more creative and not to replace our human potentials and human powers. For sure. Otaviano? Hey. You are someone who works a lot on a stage. Yeah, Did you hear me? a little bit. Actually, I think you would make a better host than me, but No, you were I don't awesome. know. I don't know what is happening, but it's okay. You're awesome. But look, producing content and experience for people seems to me to be about reading them. So we needed to understand the emotions that we see and that manage to awaken in order to know what to deliver as a person or as a company. So, do you believe that creativity, technology, artificial intelligence will be able to humanly understand and translate these perceptions? I think so. Hey, everyone. Hello, good afternoon. I think that I have a main question. What changes our evolution? Technology changes behavior, or behavior changes technology? Yeah. I think that we've been asking a lot. What moves us? I think that both things are changing us all the time. And
us as content creator, as entrepreneurs, as artists, we have to be very focused on that. Feel the vibe. What's going on outside? I've been changing my life for like 35 years, trying to find new ways of showing my art, trying to find new connections, new publics, new audience. Each platform has your own way to talk and feel what you have to say. And I think that we can't stop thinking that they move us. They are the feedback we need all the time to change the way we connect to them. Yes. So I believe completely that we fundamentally we have to hear them, listen to them, understand them. And there's a very famous TV host. She is not with us anymore because she's gone. She's Abby Camargo. Yeah. And she has a very famous quote that she says, if you don't understand your public, your audience, you don't understand yourself. And this quote, it can be fitted to any kind of profession, content, business. And I think that Abby Camargo is now up to date because she said something really right and it just brought it again. So if you don't understand your audience, you don't understand yourself. So let's hear them. Yes, for sure. How you, Jean? You are the man. You are the expert. Come on. So here go with $1 million question. Pay attention. How to freely exercise creativity in the algorithms era? Is this the most significant challenge facing creative industries nowadays? That's a tough one, right? Hey guys, how's it going? Olá, gente. I believe that this algorithm revolution that we are facing now, it's we need to address that as a tool. And when we understand the algorithm or the chat GPT or any other AI that will arrive, we need to see it as something that will help us. And for me, the main issue here is how and when we're gonna find the balance between machine learning and human learning, and how can we mix that and not stop thinking, but also use that tool, that intelligence, and connect that with our behaviors, with our beliefs, and with that, we're gonna go up. Of course, we're gonna evolve. Otherwise, we're gonna keep seeing things happen without the opportunity to scale things. And I see this algorithm and AI as a great form to do that. Ok. Podemos apertar a tecla SAP agora? Vamos. SAP. Vocês são a favor? Até porque a mãe da Carol tá aqui, também não entende inglês, né? Então, enfim. Cadê a mãe da Carol? Dona Carol! Bom, gente, até agora a gente falou, vamos trazer para a criatividade, fator humano, né? Que está nesse título desse painel, né? A gente vive num mundo que anda rodando muito depressa, né? Esse papo aqui tem 20 minutos, já foi quase metade, Tá né? acabando, gente. Oi? Tá acabando. Tá acabando nada, eu gostaria, assim, eu já parei de tremer, que agora está em português, mas vamos lá. Mas, enfim, e nesse mundo muito rápido, com uma enxurrada de informações, assim, tá todo mundo burnoutando, né? E a gente sabe que a cabeça precisa estar fresca para a criatividade, né? Então, assim, eu queria que cada um de vocês que trabalha com criatividade, cada um no quadrado, trouxesse pra gente, assim, adianta fazer um refresh de uma semana, uma pausa? Como é que a gente administra esse mal do século, né? Essa sociedade do cansaço em que vivemos, para que a criatividade siga acontecendo? Pode começar por você, Carol. Boa, agora em português. A gente fez as perguntas mais difíceis sobre inteligência artificial em inglês e agora essa, beleza. Eu acho que eu posso falar muito da perspectiva de grandes organizações ou de empresas, né, líderes, pessoas que trabalham em grandes organizações. Eu acredito de fato que a gente precisa sim estar com a nossa mente precisa estar bem para que a gente seja produtivo de forma geral, né? É bem então, livre. Exato, não só para ser criativo, mas para a gente poder ser a nossa melhor versão, dar o nosso melhor, ser mais efetivo, alcançar o que a gente está buscando.
Então, sem dúvida, e falando da perspectiva de organizações, eu acho que, né, o que a gente fala muito é que não adianta a gente ter práticas organizacionais que espremem muito as pessoas e depois tentar exigir delas criatividade ou efetividade ou produtividade, né? A gente acredita muito que as práticas mais saudáveis precisam estar dentro da gestão, das práticas de liderança, para que aí sim cada pessoa consiga dar o seu melhor, né? E dentro das organizações, muitas vezes, a gente tem aquele medo de que não pode errar, ou que eu preciso fazer certo da primeira vez. Então, talvez essa, na verdade, seja a pergunta de $1 milhão, que é você atender aos códigos corporativos, porque criatividade precisa acontecer, inovação em todos os ambientes, e atender esses códigos sem engessar os ambientes, né? Exato. Tem uma empresa que a gente foi que estava escrito na parede, faça certo da primeira vez. Como que você quer que as pessoas sejam criativas, né, e tenham criatividade se elas têm muito medo do erro? Então, eu acho que nesse contexto organizacional, as práticas de liderança são muito importantes, que a cultura seja fértil para que as pessoas estejam bem e possam dar o seu melhor. Otaviano, no seu quadrado, eu te cortei, né? Você ia falar, né? Não, porque a fala da gestão corporativa, mas e a gestão... É isso que eu ia te dizer. Ai, agora eu tô gritando, do gente. content creator, né? Do criador de conteúdo, né? Do gerador de criatividade que não está dentro de uma corporação, mas construiu a sua unidade corporativa. No seu quadrado também, né? Tem, assim, você ainda está dentro de uma corporação, mesmo que seja um empreendimento, um startup, não existe isso, né, gente? Não existe ambientes sem regras, né? E a gente trabalha para o mercado, né? Então, não é só pensar onde a gente está atuando, mas você sente um pouco essas amarras, como é que você exerce? Sinto muito. Eu estou falando assim, exatamente sobre a perspectiva de alguém que produz conteúdo numa escala profissional, mas também tentando entender o teor de muita gente que está iniciando a jornada de maneira amadora, que constrói a sua própria cultura, sua própria organização, começa a determinar suas visões, começa a tentar a conexão, entender o mercado, porque assim que começou um Whindersson dentro de um quarto, assim um Felipe Neto, assim um Otaviano, assim qualquer outra pessoa que, através da criatividade, atingir sua audiência, seja na venda de um produto, serviço ou talento. E eu acredito que essa síndrome de burnout, esse grande mal nosso, está dentro das corporações, como estão dentro das nossas casas. Sim, na nossa vida pessoal. Desses geradores de conteúdo que estão espalhados por cada canto do mundo agora. E eu acho que é fundamental, eu estava até batendo um papo agora há pouco, numa outra coisa, num outro material, com o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Dr. Antônio Geraldo. Ele fala assim, a gestão do estresse, seja ele corporativo, pessoal, familiar, é fundamental para evitar o que a gente não quer. Tanto uma escala para ansiedade como para uma depressão. E é o que, nessa chavinha, a gente muitas vezes não consegue detectar. O chefe não consegue entender o que está acontecendo com você, ou você, propriamente, não sabe o que está acontecendo contigo, quando você começa a gerar umas curvas muito descontroladas de comportamento que atingem o nível da sua qualidade na ponta. E essas são as experiências humanas, não é o que a gente entrega só, é o que quem está do nosso lado e desenvolvendo isso está vivendo. Quando a gente fala em experiência humana, a gente não está falando só de resultado, de entrega, é sempre sobre pessoas. Total, né? não somos leads, não. Exato, nem máquinas. Eu até queria pegar um gancho disso, que a gente está falando de experiências, de criatividade e saúde mental. A base da forma como eu vejo, ela é uma só. Falta conexão. Quantos de vocês aqui se conectaram com outras pessoas aqui? E eu queria quebrar o protocolo e sugerir uma coisa. Algumas pessoas não vão gostar tanto, mas vamos ficar todo mundo em pé só para fazer um exercício de conexão? Rápido. E ó, Nossa, muitos protocolos. Escolha cada um um par e fique frente a frente com essa pessoa. A gente não vai ser chamado no próximo. O desafio é... Não fala, pode rir, pode chorar, mas se conecta frente a frente com o seu par. Vamos tentar fazer isso em silêncio, só para a gente ver. Agora, olha para essa pessoa na sua frente e se conecta com ela. Olha os olhos, repara, sente a energia. Vou chorar, Jean. Olha só, olha a boca, nariz, e se cria essa conexão de fato. Quando você fizer isso, dê um elogio para essa pessoa. Eu amo sua energia, ela me transpassa, que lindo cabelo. E depois um abraço. Um abraço. É coisa melhor que um abraço? Paz de Cristo. É isso. Não é isso, gente? E Paz quando de a gente Cristo. fala... Irmãos, estamos todos reunidos nessa igreja de criatividade para buscar a oração da criação. Amém.
para que quando- o nosso publicitário, o nosso produto, o nosso cliente atinjam os vales da satisfação do Senhor. Amém? E quando a gente... Não podia ser um painel tranquilinho, né, de criatividade. Isso é Tinha que ter- experiência humana. exatamente. Mas é essa conexão, né? E a gente fica É. tentando encontrar... E eu acho que cada um de nós, a gente estava conversando lá atrás, né? Todo mundo tem vida, a gente nunca sabe o que os outros estão passando. E eu, por exemplo, estou sentada aqui, graças às conexões que estão me assistindo, inclusive minhas amigas aqui me vendo. Graças a Deus não estou vendo elas, porque eu ficaria muito mais nervosa. Mas é isso, a gente só está entregando essa experiência porque a gente tem conexões que nos empurram a continuar. Então, acho que é também sobre isso, né? A experiência, eu falo outro dia, eu estava dizendo, antigamente você chegava numa concessionária de carro, né? O carro estava fechado, você não conseguia abrir o carro. O cara lá da gerência ficava olhando você com uma cara já, o cara quer entrar no carro. Quer ver se vai comprar, imagina, né? Nossa, ele vai querer comprar. Ele vai querer comprar o carro, ele vai querer sentar nesse carro. Você não conseguia abrir uma porcaria de uma porta de um carro. Era um constrangimento. Você falou, você pode abrir? Assim também era, até recentemente, 15 anos atrás, nas grandes feiras automobilísticas. Você não conseguia abrir alguns carros. Hoje, se você não faz isso, o cliente passa reto e vai sentar no stand vizinho, que te convida a sentar dentro dos automóveis, a ligar o motor, sentir o cheiro do banco, do cheirinho do carro novo. Essa experiência que a gente agora está entendendo que é fundamental, ela tem que ser cada vez mais aprimorada via nossa criatividade. E além da criatividade, eu queria trazer um ponto que eu acho muito importante, que eu acho que junto com o conhecimento é o que proporciona experiências realmente humanas, né? A gente fez uma pergunta aqui em inglês sobre produzir na era dos algoritmos, né? E vamos falar sobre um assunto que deveria estar em pauta em todos os painéis deste evento, porque inovar é isso. A gente precisa incluir todos os humanos. E a maioria de nós pensa experiências humanas olhando para nós, para a nossa cor de pele, para o nosso estilo de vida, para as coisas que a gente acessa, para o lugar de onde a gente salta, que aqui nós quatro, cada um tem sua história, mas já é de um lugar de privilégio. Então, a gente tem 6 minutos que a gente vai ultrapassar provavelmente. A gente realmente não vai ser chamado para o próximo, mas who cares? Já curtimos o Rio de Janeiro, tá legal. Mas o que eu queria saber de cada um de vocês, criatividade é uma coisa inata ou pode ser treinada? Porque a empatia, eu acho que ela tem um fator inato, uma empatia para a gente estender o olhar, para ampliar nosso olhar, né? Conhecimento a gente adquire, mas criatividade para entregar experiências humanas completas e contemporâneas. A gente consegue aprender, começa por você, para já vender seu peixe. Sem dúvida. Não é só de abraço que se vive. Exato. Eu sou prova disso, assim. Eu acho que durante muito tempo eu acreditei que eu não era uma pessoa criativa. E eu me formei em publicidade acreditando nisso. E então, quando hoje, trabalhando depois de trabalhar de 10 anos, Perestroika, Sputnik, a gente consegue entender que, de fato, criatividade é uma habilidade. E isso é comprovado neurocientificamente. Existe um fenômeno chamado neuroplasticidade, que comprovou que o nosso cérebro se adapta a partir dos estímulos que a gente provoca. Ele literalmente muda. Logo, a gente consegue mudar o nosso cérebro. De onde vem a criatividade? Da conexão do nosso corpo com o nosso cérebro. Então, obviamente, a gente consegue. A questão é, dá trabalho. Precisa estar afim, precisa se dedicar. A Teresa Amabil, que é professora de Harvard, ela fala que criatividade é um animal de 3 patas. A primeira é motivação. Cada um tem que querer ser criativo. Não adianta a gente falar que criatividade vai... Se vocês amanhã abrirem o computador e não mudarem nada do que estão fazendo. E tem que ser intrínseco isso. Segundo ponto, expertise. Todo mundo aqui, eu garanto que sabe e concorda que criatividade é fundamental para qualquer profissional no mundo hoje. Mas aí vem a segunda pergunta. Qual foi o último livro que você leu sobre criatividade? Quando foi a última vez que você viu um TED, um evento ou leu um artigo? Tem que botar conhecimento, tem que aumentar o repertório a partir disso. E o terceiro que ela fala é o pensamento crítico, que não é negacionismo, pelo amor de Deus, nada mais é do que olhar para a tua rotina e se questionar. E se eu mudasse isso? E se eu quebrasse o protocolo e pedisse para as pessoas se abraçarem? Botar as coisas em perspectivas, né? Quando essas 3 coisas se conectam, a criatividade, ela acontece. Isso não é a minha teoria, é de Harvard e eu concordo muito. Então, é mudar a chave, é parar de esperar inspiração
e ir em busca da inspiração, construir inspiração, e isso vem com trabalho, com metodologia, com ferramenta e tudo mais. E se puder complementar, eu também super acredito que é uma habilidade, dá pra gente treinar, praticar, é algo que a gente precisa fazer. A gente pode ser mais propenso a ser mais Exato. criativo ou mais metódico, né? E ainda trazendo esse meu olhar, né, que eu acho que é onde eu posso contribuir, das organizações, e puxando o gancho do que você perguntou também, né, eu acredito que o fator da diversidade é importante, pelo simples fato, pelo segundo ponto, de que eu preciso ter perspectivas diferentes na hora de criar ou pensar em uma solução. Né? Então, se eu juntar pessoas que têm as mesmas vivências, experiências, eu vou chegar nos mesmos Leiam lugares. os mesmos livros, Isso. né? Aquilo que E a aí gente o já nosso sabe. dilema aqui, inclusive, né, de trazer inclusão também para esse painel e falar os dois idiomas, justamente por isso. Cada um de nós tem uma experiência, uma trajetória, o que formou a gente. E quanto mais a gente tiver essa diversidade, melhor a gente consegue criar e pensar em novas soluções também. E que legal a criatividade tá o tempo todo agora tendo como drive inicial a inclusão, a inserção, né, a adesão de todos, que eu acho que é fundamental. Hoje, se você pensar sem essa régua no seu dia a dia, você está pensando fora da curva e não é uma curva boa. Exato. E é fundamental isso. Então, acho que a criatividade hoje ela tem que ser de todas as cores, para todas as raças, todos os amores. E é tão legal ver, desde TVs tradicionais, gigantescas, como a própria Globo, Sim. se reinventando na escalação do seu elenco, invertendo a polaridade, né? Pessoas pretas ali assumindo papéis de protagonismo, né? Em novelas Finalmente, da Nove, né? Em maior finalmente. número, né? E não só Finalmente, isso, sem né? ser No um só. jornalismo, não é mais uma Glória Maria somente, agora são várias Glórias Marias, agora são várias figuras também no entretenimento, Manuel Soares e tantos outros. E fazendo o que eles fazem bem, não só É. ali para falar de diversidade, porque a gente precisa lembrar disso. Essas E essa pessoas são criatividade tem que capacitadas. atingir também a população mais carente, porque a gente tem acesso, porque nós somos privilegiados. Essa criatividade treinada, que vem da academia, que vem das faculdades e assim por diante, é só pra gente aqui. E essa galera que está ali sem condição? E que é aquela fala que não cabe mais, né? De, a gente tenta contratar, mas essas pessoas não vêm bem formadas. Então, Essa formação tem que promova chegar essa lá. formação. Isso é Essa criatividade, é essa oferecer provocação- experiência também, Essa né? provocação, ela tem que ser para ontem, sabe? Não é só a música que tem que chegar lá, não é só o esporte que tem que chegar lá, não é só a parte do terceiro setor que tem que chegar lá. Tem que chegar também painéis, drives, matérias de criatividade para que se gerem também outras ondas de nizanguanais pretos que saiam da periferia, outras pessoas que são talentosas que não se desenvolvem, não podem desenvolver, não têm acesso a isso. Quantos talentos Capão Redondo, quantos talentos aqui na Cidade de Deus, Curicica, seres Amaré, criativos Roxinha. que não conseguem brotar para o mundo, que acabam ficando vedados a um panorama muito mais curto da sua jornada profissional e pessoal por causa disso. Gente, nosso tempo encerrou. Não sei se para sorte de vocês, mas a gente ficaria falando um tempo. E a gente só queria deixar uma mensagem aqui, então, né? Que não existe resposta preto e no branco. A gente precisa ser criativo para pegar tudo que vocês ouviram aqui e entender o que vai caber no quadrado, onde a gente precisa entregar experiências e ser mais humanos. Inovação nem sempre é uma coisa estrambólica, né? A gente pode inovar chamando vocês para levantarem, dar um abraço, porque hoje é o último dia, deve estar todo mundo muito cansado. A gente pode dar um jeito de trazer inclusão para um painel que é majoritariamente branco, inteiramente branco. Então, enfim, é uma questão assim de se abrir, né? Acho que mais que tudo. A gente pode treinar, a gente pode adquirir conhecimento e repertório, a gente pode se empenhar muito, mas se a gente não estiver aberto, não assumir um lugar de escuta também, não acontece, a experiência que a gente vai entregar não vai ser humana. Certo, isso. pessoal? Muito obrigado, gente. Queria muito E cantar no vamos microfone, mas passar a acabou. sacolinha. Vamos tirar uma selfie, já que a gente já estourou o tempo, só mais um pouquinho, Já vai. que a gente quebrou Gabriela. todas as regras. já que Vamos tinha quebrar que mais ser feito. uma. Último dia, podem expulsar a gente agora, se quiser. É foto. Não, pra lá, né, gente? Não é assim que vocês fazem? Aí, galera, vamos de lá. Oração, hein, de Gente, novo. levanta. Erguei as mãos. Gente, erguei as mãos, vai.